Olá, mais uma vez, é com grande alegria que eu chego até você aqui neste programa. Nós estamos estudando sobre a Epístola aos Efésios, estamos vendo alguns temas dentro do capítulo 1. E hoje vamos prosseguir neste capítulo, aprendendo mais daquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, quer nos ensinar. Aqui no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, no versículo 10, Paulo diz assim: com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. É maravilhoso esse capítulo e aqui nós temos que atentar para uma verdade impressionante. Nesse estudo que estamos fazendo da Epístola aos Efésios, é importante ressaltar que esse capítulo 1, o tema dele é o supremo propósito de Deus em Cristo. É que Paulo vai nos mostrar algo glorioso desse supremo propósito. Em algumas versões diz assim, de fazer convergir. Convergir, essa palavra, quando se traduz ela do texto original, ela é formada por dois vocábulos, ana e kéfala. Essa palavra kefa tem a ver com, a sua raiz tem a ver com cabeça. Quando você traduz anakephalaiomae, significa, de uma maneira muito simples, reunir novamente todas as coisas, colocar debaixo dos pés do cabeça exaltado. Meus queridos ouvintes, há um capítulo que nos ajuda a interpretar o que significa um dia Deus trazer de volta todas as coisas e colocar debaixo dos pés do seu Filho. Isso um dia vai acontecer. Esse dia está aproximando. Nós estamos caminhando para esse dia. As profecias estão se cumprindo. Logo, Deus estará abrindo mais um selo. E quando Ele abrir este selo, que eu creio que é muito importante você saber disso, o 6º selo, algumas coisas irão acontecer de maneira surpreendente sobre esse mundo. Depois abrirá o 7º selo, e este 7º selo, ele tem um conteúdo que são 7 trombetas. Quando essas trombetas começarem a tocar paulatinamente, uma após a outra, nós vamos ver o cumprimento da palavra de Deus numa esfera final dessa dispensação. E ao final de tudo isso, esse texto ocorre para nos mostrar que um dia Deus vai trazer tudo de volta à centralidade de Cristo. Quando você abre o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 18 até o versículo 26, essa é uma seção dentro deste capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Aqui Paulo vai falar sobre a criação e vai falar sobre nós. E é importante você entender que ele vai falar da restauração da criação e ele vai também falar sobre a nossa restauração. É interessante que dentre os versículos 18 de Romanos capítulo 8 até o versículo 26, existem 3 gemidos. O gemido da natureza, o nosso gemido e o gemido do Espírito Santo no versículo 26. Amados ouvintes, aqui Paulo diz no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Esses 2 textos sintetizam para nós este assunto. A palavra vaidade aqui, nesse capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 19, traz a ideia no texto grego de algo nulo, vazio, sem sentido, sem objetividade. A criação hoje, por mais linda que ela seja, ela perdeu o seu sentido primitivo, o seu sentido central, que era a manifestação da glória dos filhos de Deus. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, você vai ver que no 6º dia ele criou o homem, no 7º dia ele descansou, porque o prazer de Deus estava nessa criação. Porém sabemos que o homem caiu, e agora Deus perdeu o seu descanso. Por isso, um dia, Deus, ele trará todas as coisas, ele vai restaurar toda a criação, ele vai colocar tudo debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 3, versículo 21, Pedro diz, numa ocasião em que ele estava fazendo a exposição da palavra, ele faz uma exposição linda. Ele diz que Cristo está nos céus retido até a restauração de todas as coisas. E um dia tudo será restaurado.
É isso que esse versículo 10 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios está nos dizendo. Deus vai trazer todas as coisas de volta e Ele vai restaurar todas as coisas. Esse primeiro gemido, Paulo diz aqui em Romanos 8, é o gemido da criação. A criação toda geme. Por que geme? Porque ela perdeu o seu propósito central. Ela perdeu a sua finalidade. Ela existe, ela está aí, com toda a sua beleza, harmonia, vida, grandeza, complexidade irredutível. A criação está aí. Porém, um dia essa criação, com tudo isso que eu citei, ela será colocada de volta ao seu ponto central, ao seu objetivo central. Então ela geme, mas não somente ela. Paulo vai dizer aqui, no versículo 23 de Romanos 8, que nós também gememos. E gememos porque aguardamos a redenção do nosso corpo, desse corpo corruptível, desse corpo de pecado, desse corpo suscetível a fracassos, queda, doenças, onde esse corpo será revestido da incorruptibilidade. E neste corpo será tragada a morte pela vitória. E o que ocorrerá? Cristo glorioso virá para nos buscar, para a sua glória. E um dia, quando Ele vier, Ele vai colocar tudo de volta debaixo dos seus pés, porque só Ele é o glorioso cabeça exaltado. É isso que esse versículo 10 de Efésios 1 tem a nos dizer. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.